Durante uma transformação de fase, uma liga segue em direção a um estado de equilíbrio que é indicado pelo diagrama de fases, como está demonstrado aqui no diagrama de fases do ferro-carbono. Então, no diagrama de fases é possível obter as fases que constituem o produto e também as composições dessas fases e as percentagens relativas dessas fases em relação à massa total do produto. A maioria das transformações de fase requer algum tempo finito para chegar à conclusão. E uma grande limitação dos diagramas de fase é exatamente sua incapacidade de indicar o período de tempo necessário para atingir o equilíbrio que ele indica. A taxa em que os sistemas sólidos evoluem para atingir o equilíbrio é tão lenta que as verdadeiras estruturas em equilíbrio raramente são alcançadas. Isso quer dizer que quando as transformações de fase são induzidas por mudanças de temperatura, as fases, as fases em equilíbrio são obtidas apenas se o aquecimento ou o resfriamento for realizado a taxas extremamente lentas, o que é, portanto, inviável do ponto de vista prático. Nesse sentido, uma variável importante é a percentagem até qual uma determinada fase foi transformada nas fases produto, que a gente vai denominar como fração de transformação. Fração de transformação, que a gente vai expressar pela variável y. Então, voltando aqui ao diagrama de fases ferro-carbono. Então, a gente tem aqui na composição de 0,76% de carbono a reação eutetoide, na qual a fase austenita, aqui em cima, vai ser transformada na perlita, que é a mistura entre as fases ferrita e o carbeto de ferro, que é a cementita. Então, a reação eutetoide ocorre ao resfriar a liga aqui nessa composição de 0,76% de carbono. Então, o que ocorre aqui vai ser a fase, então, a austenita. Vou colocar aqui dentro. Então, o que vai acontecer aqui é a fase... Não, vamos colocar aqui fora mesmo. A fase austenita com 0,76% de carbono em massa, quando é resfriado, ou seja, na diminuição da temperatura, é transformada na ferrita, que possui ali pela linha de amarração 0,022% de carbono, mais a cementita, que é o carbeto de ferro, com uma composição de 6,7% em massa de carbono. Essa aqui, então, é a reação eutetoide. Então, a microestrutura resultante, que é o somatório aqui das duas fases, vai ser a perlita, que, como já definido anteriormente, a perlita a microestrutura da perlita seria lamelas formadas. Então, vou pegar aqui os grãos
da fase mãe, que é a austenita. Anteriormente eu teria grãos de austenita, transformando então em lamelas de ferrita em vermelho com a sementita aqui em roxo. Então as lamelas são essas fases de ferrita e sementita intercaladas. Mais ou menos assim, por exemplo. Essa aqui é a perlita. Então, se por exemplo, a fração de transformação, ou seja, o grau no qual a austenita se transformou na perlita, é de 60%, ou seja, se y for 60%, isso quer dizer então que considera-se que 60% da austenita foi transformada em perlita. Veja que termodinamicamente o diagrama de fases indica que a transformação é de 100%. Então, quando a reação eutetóide ocorre, considera-se que toda a austenita foi transformada em perlita. Então, nessa região aqui do diagrama não existe austenita. Só que a questão é que isso é do ponto de vista termodinâmico, considerando então que a taxa de resfriamento o resfriamento acontece com taxas extremamente baixas, conseguindo então chegar ao equilíbrio. O que ocorre de fato é que, do ponto de vista cinético, isso não é verdade, já que a transformação exige tempo para ser completamente processada. Então, uma forma de representar essa cinética de transformação, uma forma de representar essa cinética de transformação seria através de um gráfico que mostra a fração da transformação, ou seja, o grau no qual a fase foi transformada na outra, em função do tempo transcorrido para a transformação ocorrer. Então, aqui eu tenho a fração da transformação y, que é dado em percentagem, e aqui seria o tempo. Mas, na verdade, o que se plota aqui na abscissa é o logaritmo do tempo. Logaritmo neperiano do tempo. Então, o progresso da transformação, o progresso, né, com que uma fase é transformada na outra ou em outras, ele geralmente pode ser verificado por microscopia, ou então pela medição de alguma propriedade físico-química, que na medida que a fase vai se transformando na outra, essa propriedade varia. E aí faz então uma escala para determinar a fração da transformação. Então, no início da transformação, tem-se o período de nucleação. O período de nucleação envolve o aparecimento de diversas partículas pequenas da fase que tá sendo formada, que são chamados de núcleos. Então, esses núcleos eles possuem a capacidade de crescer com o tempo, se determinadas condições forem respeitadas, que aí, nesse caso, eu não vou mencionar aqui nessa aula. Então, esses núcleos, que são essas pequenas partículas da fase que está sendo formada, eles têm essa capacidade de crescer. E se essas determinadas condições forem respeitadas, os núcleos vão crescer. E vão entrar, então, na fase de crescimento. Na fase de crescimento,
Então, vamos colocar aqui essa aqui é a fase de nucleação, a partir do ponto que a curva da fração de transformação começa a crescer, eu tenho a fase, então, de crescimento. Então, a partir desse ponto, a fase está sendo, de fato, transformada na outra. E na medida, então, que o tempo passa, a fração de transformação vai aumentando, ou seja, mais da fase mãe vai sendo transformada no produto. Fazendo uma curva, então, similar a essa que eu estou representando aqui no formato de S. Então, essa aqui é a fase de crescimento. Então, na medida que as partículas vão crescendo, a taxa com que a transformação vai ocorrendo vai diminuindo com o tempo, né? Existe um ponto aqui no meio da curva em forma de S, em que a taxa vai ser máxima. E esse ponto é geralmente obtido aproximadamente em 50% da transformação. Essa curva em formato de S, que mostra a relação da fração de transformação com o tempo decorrido a partir do início do crescimento, ela é dado pela... Ela é geralmente muito bem descrita pela equação de Avrami. Então, a equação de Avrami, ela tem a seguinte cara. A fração de transformação vai ser igual a 1 menos exponencial de menos k, que é uma constante, vezes o tempo, elevado a n, que também é uma constante. Eu vou chamar isso aqui de equação 7.1. Então, k, como já dito, k e n são constantes. K e n são constantes. Então, por convenção, a taxa dessa transformação aqui específica, que eu vou chamar, a taxa de transformação que eu vou chamar de R, a taxa da transformação que eu vou chamar de Rzinho, é considerada como sendo o recíproco do tempo necessário para que a transformação prossiga até o metade do caminho da conclusão. Ou seja, é a taxa obtida quando y vale 50%. Então, quando y vale 50%, eu obtenho aqui uma variável rebatendo aqui embaixo, que vai ser o tempo necessário para que ocorra metade, para que ocorra a reação transcorra até metade do caminho em direção à conclusão. Então, eu vou chamar isso aqui de T 0,5. T 0,5. Então, R vai ser a recíproca desse T 0,5, ou seja, R então é 1 sobre T 0,5, conforme está mostrado aqui. Essa aqui, por convenção, é considerada
a taxa dessa reação aqui de transformação específica. Eu vou entrar aqui agora em outro tópico, na qual eu vou demonstrar aqui um diagrama importante para relacionar esse tipo aqui de transformação e demonstrar esse tipo de transformação de uma forma mais simples, que são os diagramas de transformação isotérmica. Deixa eu ser mesmo. Então, as curvas em S, como mostrado ali em cima, são geralmente obtidas após um resfriamento ou aquecimento utilizando taxas extremamente elevadas. E aí vão ser estabilizadas em determinada temperatura. De que forma que isso acontece? Então, vamos supor que a gente tenha... Eu vou fazer aqui nesse outro gráfico um eixo na ordenada, só que aqui do lado direito. E nesse gráfico aqui, e nesse eixo aqui, eu vou representar agora a temperatura na qual esse procedimento o crescimento está acontecendo. Então, desse lado aqui eu tenho a temperatura, que eu posso colocar em Kelvin, por exemplo. E que eu posso colocar então em Kelvin. Deixa eu tirar isso aqui daqui, que eu vou precisar desse espaço. Conduzir esse gráfico um pouco para cá, que eu também vou precisar. Para cá, sim. Aí. Então, em qual temperatura que esse processo de nucleação e posterior crescimento vai estar acontecendo? Representar isso aqui a temperatura, aqui o gráfico da temperatura eu vou colocar em laranja. Então, no início da transformação, a fração de transformação vale, obviamente, 0%. Só que, na verdade, essa transformação ela já começou a ocorrer há um tempo atrás, no tempo inicial. E o tempo inicial sendo, por exemplo, aqui nesse ponto, exatamente em cima do eixo da ordenada, né, você está por exemplo, nesse ponto aqui você está partindo, por exemplo, de determinada temperatura que está, digamos que esse aqui seja a transformação da austenita na perlita. Então, consequentemente, você tem que estar aqui na temperatura acima de 727 graus Celsius. Então, aqui acima de 727 graus Celsius, digamos, a gente esteja aqui na temperatura de 800 graus Celsius. A 800 graus Celsius tem a austenita que está estável, então a liga é 100% austenita, e de uma hora para outra você decide diminuir a temperatura para abaixo de 727 graus Celsius. Digamos, você diminui para 700 graus Celsius. Em uma taxa extremamente rápida, como eu vou demonstrar aqui. Supor. Então, diminuiu para 700 graus Celsius. Como que eu sei que a taxa é rápida? A taxa você mede na variação da temperatura em função do tempo. Então, se você tem uma queda de temperatura muito brusca em um tempo relativamente curto, o valor da taxa é extremamente alto. Então, essa aqui é uma queda muito rápida de temperatura, com o tempo.
Quando atingiu a temperatura de 700 graus Celsius, eu vou parar o resfriamento e vou manter a temperatura naquele patamar de 700, até que o processo, até indefinidamente, até que eu perceba que o processo vai finalizar. Então veja, eu estou saindo de 800 graus Celsius, na verdade 800 graus Celsius eu leio aqui desse lado, né? Aqui tem 800 graus Celsius. Estou chegando a 700 graus Celsius, que é uma temperatura ligeiramente inferior à temperatura de eutetoide, que a temperatura de eutetoide é 727. Vou pegar mais ou menos aqui assim. Essa aqui é a temperatura do eutetoide, de aproximadamente 727 graus Celsius. Atingindo então a temperatura de eutetoide, nesse ponto o processo começa. A transformação então da austenita em perlita está começando então a partir desse tempo aqui. A nucleação está começando aqui. Consequentemente, tem-se a nucleação e após isso a fase de crescimento. Então percebe-se que essa fração de transformação ela começou a ocorrer já aqui um tempo antes do valor de y começar a subir. Os valores aqui de K e de N dependem da temperatura. Então, consequentemente, para cada temperatura que você fizer esse resfriamento rápido, nesse caso eu fiz para 700 graus Celsius, e consequentemente eu vou obter um valor de K e um valor de N. Se o resfriamento for feito, digamos, até 650 graus Celsius, eu vou ter outro valor de K e vou ter outro valor de N. Então, essa curva aqui vai mudar. Ela vai mudar, então, com a temperatura. E eu sei que durante todo esse procedimento aí, que eu estou fazendo, eu estou fixando a temperatura, já que eu faço primeiramente o resfriamento rápido, depois eu fixo a temperatura em determinado patamar. Então, cada temperatura na qual eu faço esse tratamento térmico vai ter um tipo de curva em formato de S. Por exemplo, como que a figura que eu vou colocar aqui deu problema. Só um minutinho que eu vou ter que retomar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir inserir agora. Aí. Então, esse gráfico aqui mostra bem como que a curva varia, a curva em formato de S, que demonstra a variação da fração de transformação com o tempo, varia com a temperatura. Então, veja que para temperaturas mais altas, a fração de transformação, quer dizer, a curva de crescimento começa a aparecer depois de aproximadamente, isso aqui é em escala logarítmica, né? Depois daqui de 10 segundos. Enquanto que diminuindo a temperatura, a curva começa a se deslocar para tempos menores. Tendo aqui, por exemplo, ó, uma taxa também mais elevada aqui no 50%. O valor da taxa, você conseguiria o valor da taxa, então sendo a recíproca do tempo, né? Quanto
quanto menor for o tempo, maior vai ser a taxa de transformação. Então, quanto menor a temperatura, maior está sendo aqui a taxa de transformação, no caso aqui da austenita na perlita. Uma maneira mais conveniente, então, de representar esse gráfico em S é através do diagrama de transformação isotérmica. Então, nos gráficos no diagrama de transformação isotérmica, como eu vou colocar aqui do lado direito, um pouco isso aqui. Tirar isso aqui daqui, na verdade, melhor. Então, o diagrama de transformação isotérmica está relacionando a temperatura no qual o tratamento térmico está sendo feito, ou seja, ele está estabilizando, em função do tempo. Então, nesse caso aqui, o que se faz? Nesse gráfico aqui de cima está sendo representado. Aqui está a curva, então, em função a curva na forma de S. Aqui tem o início da transformação. Então, essa temperatura, esse gráfico aqui específico, essa curva em S específica, ela foi obtida na temperatura de 675 graus Celsius. Então, veja, que aqui no gráfico de baixo, os pontos relativos a essa curva estão aqui nesse valor de 675 graus Celsius. Então, o tempo no qual a transformação iniciou, que é um pouco maior do que 10, né, é passível de ser visualizado aqui embaixo. Aqui embaixo, a abscissa tem o mesmo valor da abscissa aqui do gráfico em S. Então, esse ponto aqui, o tratamento iniciou, ou seja, o crescimento iniciou. E esse crescimento está ocorrendo na temperatura de 675 graus Celsius. Em 50%, ou seja, aproximadamente 10 elevado ao quadrado segundos, obteve-se os 50% de transformação. E lá próximo de 10 elevado ao cubo segundos, ocorreu o final da curva, ou seja, a curva em S atingiu o 100% de transformação. Então, eu tenho aqui 3 pontos. Eu tenho esse ponto aqui em vermelho, que é o início. Eu tenho o ponto azul, que é o meio. E tenho esse ponto, o ponto verde aqui, que vai ser o fim. Eu fiz esse tratamento para 675 graus Celsius, mas eu posso fazer para 700, para 650, para 625. Ou seja, eu consigo, então, obter 3 pontos para diversas temperaturas. E aí, quando eu obtenho os 3 pontos para diversas temperaturas, eu consigo, então, plotar essas curvas. A curva em vermelho sendo o início da transformação, a curva tracejada em azul sendo a curva para 50% de transformação e a curva em verde sendo para 100% de transformação. Então, a temperatura eutetoide, que é a temperatura de 726 graus Celsius, para a transformação da austenita, 727 graus Celsius, desculpa, para a transformação da austenita em perlita, ela é plotada aqui num traço ponto. E veja que todas essas curvas estão abaixo da eutetoide, porque a reação só vai começar quando a temperatura da eutetoide for vencida. Então, veja que acima da temperatura eutetoide só existe a austenita.
enquanto que abaixo da temperatura eutetoide vai começar a existir as outras fases. Então, veja, se eu pegar então esse valor aqui esse valor de temperatura de 675 graus Celsius, antes do crescimento iniciar, na fase na qual está havendo a nucleação, o que existe aqui vai ser a austenita. Só que a austenita, nesse ponto específico aqui, nesse tempo aqui anterior ao início do crescimento, essa é uma austenita que é uma austenita instável, porque se ela permanecer daquela forma, se ela permanecer dessa forma aqui, na medida que o tempo for passando, ela vai chegar nesse ponto aqui, no qual o crescimento dos cristais de perlita vão iniciar e vão finalizar aqui depois de, nesse caso, pouco antes de 10 elevado ao cubo segundos. Então, a austenita nesse ponto aqui é instável. Se eu fizesse esse mesmo tratamento a 600 graus Celsius, por exemplo, veja que o início do crescimento, da fase de crescimento, vai acontecer em tempos menores. Vai acontecer, na verdade, em tempos cada vez menores, na medida que a temperatura vai diminuindo. Consequência da taxa de transformação ser maior. Então, o que se pode perceber aqui é que vai chegar a diminuição da temperatura, então faz com que a taxa de transformação da austenita em perlita seja cada vez menor. Então, antes da curva vermelha eu tenho só austenita, aqui no meio das duas curvas eu vou ter uma mistura de fases entre austenita e perlita. E depois da curva verde, já que vai ocorrer 100% da transformação, a austenita completamente desapareceu e eu vou ter apenas a perlita. Quando a gente se você pegar o produto da perlita e fizer uma microscopia eletrônica, você vai obter uma coisa semelhante a isso aqui. Você vai obter uma coisa semelhante a isso aqui. Lembra? Essas aqui são as lamelas, ó. As lamelas da sementita, né, que é o carbeto de ferro, aqui em preto, sendo separadas aqui da ferrita que está em branco. Então você tem as lamelas de ferrita e de sementita. E aí a proporção das lamelas, em questão de, tô querendo dizer em relação à largura, né? Se a gente desenhar aqui fizer aqui a representação de alguns grãos da perlita, estou colocando aqui eu vou colocar aqui a ferrita em vermelho, aqui em amarelo estou colocando em amarelo eu coloco a austenita. Então esses aqui são os mesmos, uma microscopia do mesmo grão, antes e depois da transformação de 100%. Então, aqui eu tenho 0%, seria uma coisa mais ou menos, digamos que aqui tenha corrida 675, seria uma coisa nesse ponto, e aqui é 100%, seria você estar visualizando a partir desse ponto aqui. Né? Então aqui você tem a austenita pura, aqui você tem a austenita pura, e aqui no outro lado você tem as lamelas a perlita, que são as lamelas de ferrita
Ferrita e cementita. Olha só, esse a relação entre as larguras desses cristais de ferrita, aqui em vermelho, e de cementita, é geralmente observada como uma relação de 8:1. Ou seja, os cristais de ferrita são geralmente 8 vezes mais largos do que os cristais de cementita. Nessa figura aqui nessa figura aqui da esquerda, eu tenho uma representação de uma perlita que foi obtida com um resfriamento em temperatura logo abaixo aqui da temperatura eutetoide. Então, com uma temperatura, resfriamento a uma temperatura logo abaixo da temperatura do eutetoide, a gente vai conseguir obter maiores taxas de difusão do carbono. Então, nesse caso, o carbono vai poder difundir para distâncias maiores quando comparado às situações nas quais você faz o tratamento em temperaturas cada vez menores, no qual, então, como eu vou ter menores taxas de difusão de carbono, e aí, consequentemente, o carbono vai poder se difundir a distâncias menores. Né? Então, nesse caso aqui, numa temperatura logo abaixo aqui da austenita, o que você vai ter é o que está representado aqui nessa figura da esquerda, como sendo o que a gente chama de perlita grosseira. Enquanto aqui nesse gráfico do lado direito, você tem uma perlita fina. Então, no caso da perlita fina, as camadas as camadas que estão separando, né, a relação entre a cementita e a ferrita vão ser menores. Bom, se a gente fosse, se eu pudesse, eu poderia fazer o mesmo desenho que eu fiz aqui uma mesma representação esquemática que eu fiz aqui para a perlita grosseira. Então, na perlita fina, que está sendo aqui desse lado, o que você teria é uma coisa mais ou menos assim. Né? Veja que a relação entre a relação entre as larguras das fases ferrita e cementita, ela não mudou. Só que a largura total de cada uma dos cristais diminuiu daqui para cá. Veja, então, os cristais aqui são maiores, porém com a relação de largura entre eles mantendo uma coisa semelhante a isso aqui, enquanto que os cristais aqui são menos largos, eles são mais finos, mas mantendo também essa relação de 8:1.
Uma outra fase que também pode ser produzida durante um tratamento térmico da austenita, resfriamento da austenita, seria então eu representei aqui a formação da perlita. Vou colocar aqui em cima. Então eu representei aqui a formação da perlita a partir do resfriamento da austenita, caramba. Aí. Uma outra fase que também pode ser formada vai ser a bainita. A formação da bainita vai ocorrer quando você faz o tratamento de resfriamento abaixo aqui desse ponto onde existe o menor tempo para o início da fase de crescimento. Então, se eu pegar então aqui a mesma curva, as mesmas curvas, né? São as três curvas do início, 50% e 100% da transformação. Né? Então, essa aqui é a mesma curva, dessa aqui daqui de cima. Só que aqui está estendido para temperaturas menores, ainda menores do que a temperatura aqui de aproximadamente 600 a 550 graus Celsius, onde gera esse joelho aqui. Né? Então, se eu fizer então um resfriamento para a temperatura, o mesmo tratamento térmico, né? Só que agora chegando em temperaturas, digamos, que pouco abaixo de 500 graus Celsius, e mantendo a temperatura fixa, depois desse resfriamento, o que você vai obter é os cristais de austenita anteriormente são instáveis, eles vão começar, os cristais então das outras fases vão começar a crescer a partir da curva vermelha, só que o crescimento desses cristais agora não vão ser respeitando a estrutura da perlita, e sim, agora a gente vai ter a estrutura da bainita. São cristais de ferrita e de cementita, porém em arranjos diferentes, como eu vou demonstrar posteriormente. Então, eu tenho aqui que 50% da austenita foi convertida, e consequentemente nesse ponto aqui eu tenho 50% de austenita e 50% de bainita, e aqui eu tenho 100% da austenita convertida, e consequentemente a partir daqui eu tenho apenas bainita. Né? Então, para 550 graus Celsius aproximadamente abaixo, eu vou ter a bainita. E para cima eu vou ter a perlita. O que seria a bainita? A bainita consiste de cristais, conforme vai ser demonstrado aqui na figura ao lado. A bainita consiste nesses cristais aqui no formato de agulha, que estão dispostos aqui em uma matriz de ferrita. Esses cristais aqui no formato de agulha, como que eu estou circulando aqui, por exemplo, são os cristais de cementita. Então, essa aqui é a cementita, Fe3C. Então, esse aqui é a cementita, Fe3C. E aqui nessas fases, e nesse ponto aqui onde você não tem as agulhas, você tem a fase alfa, que é a ferrita. Você tem a ferrita e a cementita. Diferença entre, você pode ver aqui
aqui no tamanho dessa escala, que é de 1 micrômetro, ao passo que aqui no da perlita você tem uma escala de 10 micrômetros. Então dá para perceber, ó, que os cristais de cementita na perlita são muito maiores em comprimento do que os cristais de cementita na bainita. Então, uma representação esquemática uma representação esquemática da bainita seria uma coisa mais ou menos nesse sentido, assim, né? Os cristais estão dispersos ali numa matriz vermelha de ferrita, só que esses cristais têm um comprimento muito menor do que os cristais de cementita têm um comprimento muito menor do que aqueles que estão na estrutura da perlita. Então, eu tenho também uma outra possibilidade de estrutura, que seria a cementita globulizada. Cementita globulizada. Então, suponha uma liga de ferro-carbono composta de bainita ou então perlita. Ou seja, você fez esse tratamento térmico e obteve alguma coisa nessa região aqui, que seria basicamente perlita, ou alguma coisa nessa região aqui de baixo, que seria, por exemplo, bainita. Então, suponha que você tenha feito um tratamento térmico desse e obteve ou perlita ou a bainita. Se essas ligas forem sujeitas a um aquecimento até uma temperatura pouco menor do que a temperatura do eutetoide, ou seja, você chegou nesse ponto aqui então, e o que você fez agora? Então, eu cheguei nesse ponto. Você fez o tratamento daqui, mantendo constante até aqui, e agora você vai fazer um aquecimento até numa temperatura mais próxima do eutetoide. Você fez um aquecimento até numa temperatura então mais próxima do eutetoide. Por exemplo, 700 graus Celsius, nessa região aqui. Então, se você mantiver então a temperatura dessa perlita recém-formada, agora reaquecida a 700 graus Celsius e mantiver essa temperatura por aproximadamente 18 a 24 horas, ou seja, você vai ter uma coisa assim. Então, se você mantiver isso aqui por 18 a 24 horas, então vai haver um rearranjo dos cristais de cementita de forma a se tornarem pequenas esferas envoltas por uma matriz de ferrita, que são as denominadas cementitas globulizadas, conforme eu vou demonstrar aqui nessa próxima figura. Então, aqui você tem uma micrografia mostrando os cristais de cementita globulizada. Da mesma forma, ó, se eu fizer um esquema desses cristais, agora a fase alfa a ferrita em vermelho, o que eu vou obter vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? A cementita envolta por uma fase maior de ferrita. E aqui nessa figura ao lado está mostrando uma transformação a partir da perlita que não foi completamente, que não ocorreu de forma completa. Então dá para ver aqui
Nessa região aqui, por exemplo, uns cristais de cementita globalizada, aqui também, nessa região aqui também. Então, eu posso fazer um determinado tipo de pergunta a partir nesse ponto aqui. Qual estrutura seria mais estável? A perlita ou a cementita globulizada? E por que que ela seria, uma dessas duas fases seria mais estável do que a outra? E a resposta é que as sementitas globalizadas são mais estáveis. Porque a perlita foi transformada anteriormente. A perlita foi transformada anteriormente a partir da austenita. Então, eu tenho inicialmente a austenita sendo resfriada, e aí obtendo-se a perlita. E a perlita depois sofreu um tratamento térmico e gerou a sementita globulizada. Então, a sementita globulizada é a última fase, ela vai ser a última fase antes da perlita. Então, nesse caso, essa última fase geralmente é a fase mais estável, já que a perlita, no caso, vai ser uma fase intermediária. Uma outra estrutura importante é a martensita. A martensita é formada quando uma liga na região da austenita é resfriada com uma taxa extremamente alta para temperaturas próximas à temperatura ambiente. E esse processo é denominado têmpera. A taxa de resfriamento é tão rápida que impede o processo de difusão dos átomos de carbono, o que daria origem à separação das fases, formando então a perlita ou a bainita. Então, se eu fizer um diagrama, se eu utilizar o mesmo diagrama, vamos pegar aqui de cima melhor. Utilizando aqui então esse mesmo diagrama aqui da bainita. Esse negócio aqui. Opa. Olha lá, aqui agora eu vou ter eu vou fazer um resfriamento a uma taxa extremamente alta. Ela vai ser praticamente paralela aqui ao eixo das ordenadas, saindo aqui de uma temperatura superior à temperatura eutetoide. E vou próximo agora à temperatura ambiente. Nesse sentido. Isso aqui é o que é chamado de têmpera. Então, a martensita, ela geralmente também não aparece no diagrama de fases, porque ela é uma fase metastável, quer dizer, é uma fase metastável. Só que a partir do momento que ela é formada, ela não vai se rearranjar novamente se ela for mantida na temperatura ambiente. Então, no diagrama de transformação isotérmico, que é esse aqui, o início da transformação vai ser representada por uma linha cheia, só que agora horizontal, como eu vou demonstrar
como eu vou demonstrar aqui. Essa transformação, ela geralmente acontece em aproximadamente aqui em torno de em torno de 200, deixa eu colocar uma linha mais escura aqui. Em torno de 220 graus Celsius. Então, esse aqui é o início da transformação da martensita. Aqui eu posso traçar várias outras linhas, né? A cada vez que eu abaixo a temperatura, eu aumento ainda mais a fração de transformação da austenita em martensita. Então, por exemplo, aqui em aproximadamente, que eu tenho 150 aqui, em aproximadamente 165 graus Celsius, eu teria uma transformação de aproximadamente 50% da austenita em martensita. Mais um pouco para baixo, aqui a 130 graus Celsius aproximadamente, eu teria 90% de austenita sendo transformado em martensita. Então, o processo de têmpera ocorre com uma temperatura, com uma taxa tão alta, que ela impede que os átomos de carbono, após eles serem, após a ultrapassagem da temperatura eutetoide, eles vão ser impedidos de migrar da estrutura da austenita em direção à estrutura da cementita. Então, a cementita ela possui 6,7% em massa de carbono. Se a difusão é impedida devido à taxa extremamente alta, ela praticamente se mantém estática. E o que vai acontecer é simplesmente um rearranjo atômico da estrutura da austenita. A austenita é uma estrutura cúbica de face centrada. Pessoal, então a austenita é uma estrutura cúbica de face centrada. Então, nesse caso, os átomos de ferro estão nos vértices. Eu vou colocar os átomos abertos aqui nas seções traseiras aqui. Os átomos de ferro estão nos vértices e também estão nas faces, que eu vou colocar os átomos das faces de azul para diferenciar. Mas é tudo átomo de ferro. Face superior, inferior, lateral esquerda, lateral direita, posterior e anterior. Tá, aí são os átomos. Espera aí, vou colocar esse aberto para falar aqui atrás. Aqui também é lá atrás, aqui do lado. Beleza, então essa aqui é a austenita com estrutura cúbica de face centrada. Austenita. Então, quando você faz o processo de têmpera, ou seja, diminuindo a temperatura bruscamente, você chega na fase, então, da martensita. E o que seria a martensita? A martensita vai ser uma estrutura tetragonal de corpo centrado. A estrutura tetragonal é uma estrutura na qual um dos lados vai ter um comprimento maior do que os outros dois. Então, eu poderia representar, por exemplo, esse lado da altura
do eixo Z, por exemplo, ele estaria maior do que o lado do eixo Y aqui e do eixo X também. Essas informações sobre as estruturas cristalinas você pode obter lá na aula 4, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Nas aulas anteriores, eu não sei exatamente onde está. Veja as aulas anteriores que você vai ver você vai encontrar a estrutura tetragonal, explicando que então ela tem um dos lados é maior do que os outros. Só que ele é de corpo centrado, né? Então, consequentemente, os átomos tem os átomos dos vértices de ferro aqui e o átomo de ferro central ali no centro da célula. Os átomos de carbono, por exemplo, eles vão ficar aqui representando aqui os sítios octaédricos, conforme já foi mencionado nas aulas passadas. Ó. Então, os sítios octaédricos. Existem os sítios tetraédricos também, só que eu não vou representar aqui, já que os sítios octaédricos são os que mais apresentam o volume para ocupar os átomos de carbono. Então, essa aqui é a estrutura da martensita, que é uma estrutura tetragonal de corpo centrado. E os cristais de martensita vão ser representados... Não é esse aqui não. Aqui está uma figura, uma micrografia mostrando os cristais de martensita. Olha lá, então os cristais de martensita geralmente têm o formato de placas e de agulhas. Nesse caso aqui está mostrando o formato de agulhas. Se a gente fosse fazer um esquema mostrando esses cristais de martensita, a gente teria aqui a base, né? A gente teria aqui nesse caso aqui eu não vou colocar de vermelho, não, senão vai confundir com a ferrita. Vamos colocar dessa outra cor aqui. Então, eu vou colocar aqui colocando essa outra cor, fica melhor. Os cristais, a gente faria uma representação mais ou menos desse jeito assim, coisa mais ou menos dispersa. Representando as agulhas da martensita. E lá no fundo, que está representado aqui em branco na micrografia, é a austenita que não foi transformada. Então, o que está em branco aqui é a austenita, que não foi transformada. E o que está em preto aqui é a martensita, os cristais em agulha da martensita. A presença de elementos de liga diferentes também pode alterar o formato aqui desse diagrama. Então, por exemplo, se você colocar ligas, outros elementos de liga, como cromo, níquel, molibdênio, tungstênio, você poderia gerar uma coisa então curvas bastante diferentes, como essa aqui de baixo. Olha só, você percebe que se você colocar, deixa eu migrar essa aqui para baixo. Colocando aqui na mesma escala.
Então tem 800, 800, 100, 100 graus Celsius aqui. Olha lá, uma característica dessa nova curva que é gerada quando adiciona-se novos elementos de liga. Você tem, por exemplo, a mudança aqui para tempos maiores de cristalização. Olha lá, enquanto que os tempos nesse ponto estão aqui em torno de 10, aqui já você foi lá para cima. Então, mudança para tempo maior de cristalização. A formação, por exemplo, de um joelho à parte aqui para a transformação da bainita. Aqui em cima é a transformação da formação da perlita. Aqui você teria a bainita. Enquanto aqui você só tem um joelho aqui separando as duas fases, aqui você tem um joelho para a bainita e um joelho acima aqui para a perlita. Mudança também da temperatura para que dá início à têmpera da martensita. Aqui você tem 220, aqui você já está próximo a 300. Então, esses elementos de liga também vão mudar a cara dos diagramas de transformação isotérmica.